Se você pudesse viajar no tempo e atravessar a porta de uma casa em Jerusalém há cerca de 3.000 anos, o primeiro impacto não viria daquilo que seus olhos enxergam, mas das sensações ao redor. O piso sob seus pés não seria liso nem nivelado, mas feito de terra compactada, endurecida por incontáveis passos ao longo das gerações. Firme como cimento, porém áspera como areia fina. O ar seria pesado, carregado pelo cheiro de esterco queimado, gordura animal aquecida sobre pedra e um aroma levemente doce, difícil de identificar à primeira respiração. Trigo tostado com mel, possivelmente a primeira refeição do dia. E então, a escuridão. Mesmo com o sol forte do lado de fora, o interior permaneceria mergulhado em penumbra. Pequenas aberturas nas paredes, fendas estreitas, menores que 30 centímetros, permitiriam apenas filetes de luz, que atravessariam o ambiente como lâminas brilhantes. Essa moradia não se pareceria com nada que conhecemos hoje. Não haveria quartos separados, corredor, banheiro ou cozinha isolada. Tudo aconteceria em um único espaço com menos de 40 metros quadrados, menor que muitas salas modernas. Pai, mãe, filhos e avós dividiriam ali o mesmo ambiente para dormir, cozinhar, comer e trabalhar. E não estariam sozinhos. Cabras, ovelhas e, às vezes, um jumento também compartilhariam o abrigo, respirando o mesmo ar noite após noite. Como milhões de pessoas puderam viver dessa forma durante milênios. E o que esse tipo de casa revela sobre o cotidiano real daqueles que aparecem nas páginas da Bíblia? Para compreender uma casa daquele período, é preciso abandonar completamente a ideia de construção moderna. Nada de tijolos industriais, cimento ou vidro. As paredes nasciam do próprio solo. Pedras brutas recolhidas dos campos, apenas ajustadas e empilhadas com precisão. Entre elas, uma argamassa simples de barro misturado com palha e, em alguns casos, esterco. Essa massa era pressionada manualmente nas frestas e alisada com as próprias mãos. Escavações em Tel Arad, no Negev, revelaram paredes onde as marcas dos dedos dos construtores ainda permanecem impressas após 3 milênios. São vestígios diretos de pessoas que viveram na época do rei Davi. As paredes costumavam ter cerca de 60 centímetros de espessura, não por excesso, mas por necessidade. Essa estrutura robusta funcionava como isolamento térmico natural. Sob o calor intenso do deserto, que ultrapassava facilmente os 40 degrees, as paredes absorviam o calor lentamente, mantendo o interior mais fresco. Quando a temperatura despencava à noite, liberavam o calor acumulado, aquecendo o ambiente. Era um sistema eficiente de regulação térmica passiva que a arquitetura moderna só redescobriu recentemente sob o conceito de massa térmica. E há um detalhe frequentemente ignorado nas ilustrações mais romantizadas: o telhado. Ele não era apenas cobertura, mas parte essencial da vida doméstica. Diferente dos telhados inclinados que imaginamos, era totalmente plano, construído com vigas de madeira, como sicômoro ou cipreste, apoiadas sobre as paredes, recebia uma trama de galhos entrelaçados e, por cima, uma espessa camada de barro misturado com cal. Essa camada era compactada com um rolo de pedra cilíndrico que permanecia ali o tempo todo. Após cada chuva, o dono da casa precisava subir ao teto e passar o rolo novamente, selando rachaduras antes que a água penetrasse. Se isso não fosse feito rapidamente, o barro amolecia, começavam as infiltrações e, em casos extremos, o teto poderia ceder. Quando Provérbios compara uma esposa briguenta a um gotejar contínuo em dia de chuva, a metáfora ganha outro peso. Não era apenas incômodo, era o som persistente de um problema que ameaçava a própria estrutura do lar. Metáfora poética, era uma catástrofe doméstica real. Um telhado que goteja significava mofo, umidade,
doenças e potencialmente o colapso da estrutura inteira sobre a família enquanto dormia. E aquele telhado plano era onde a vida realmente acontecia. Pense nisso. O interior da casa era escuro, abafado, lotado de pessoas e animais. O telhado era onde se secava frutas e grãos ao sol, onde se estendia o linho para corar, onde as mulheres fiavam lã com a brisa fresca do entardecer. Era onde a família se reunia para comer nas noites de verão, quando o calor residual do interior tornava impossível dormir lá dentro. Era onde os hóspedes eram acomodados quando não havia espaço embaixo. Lembra a história de Raabe em Josué, capítulo 2? Quando os espias israelitas chegaram a Jericó, ela os escondeu no telhado debaixo das hastes de linho que estavam espalhadas ali para secar. Isso não era improvisação. O telhado era um espaço tão normal e cotidiano que esconder 2 homens debaixo de feixes de linho ali em cima era como esconder alguém no quartinho de ferramentas do quintal. Ninguém pensaria em olhar ali primeiro, porque era um cenário completamente rotineiro. E tem mais. Em 2 Samuel 11:2, quando Davi vista Batseba tomando banho, ele está no terraço do palácio. E ela está onde? No pátio ou terraço da casa dela. Ambos estão no telhado, porque era lá que as pessoas viviam quando queriam ar fresco, privacidade relativa e luz natural. O telhado era tão essencial que a lei mosaica exigia por lei, que todo o telhado tivesse um parapeito ao redor. Deuteronômio 22:8 diz textualmente: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no teu terraço, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém cair dele. Regulamento de Construção Civil, Código de Obras, há mais de 3.000 anos. E se alguém caísse do seu telhado sem parapeito, a culpa legal era do dono da casa. Isso é um nível de organização social que a maioria das pessoas não associa com o mundo bíblico. Se esse nível de detalhe já te impressionou, deixa o like agora, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Vamos descer do telhado e entrar pela porta. E a primeira coisa que você precisa saber é: a porta era baixa, muito baixa. A maioria das entradas encontradas em escavações arqueológicas de casas israelitas tem entre 1,20 e 1,5 de altura. Qualquer adulto médio precisava se abaixar para entrar. Isso não era descuido, era proteção. Uma porta baixa obrigava qualquer invasor a entrar curvado, numa posição vulnerável, fácil de ser golpeado na cabeça ou nas costas. Em tempos de conflito, e os tempos eram quase sempre de conflito, sua porta de entrada era sua primeira linha de defesa. A porta em si era feita de tábuas grossas de madeira, unidas com travessas, e girava sobre pivôs de pedra encaixados no chão e na verga superior. Não havia dobradiças de metal. Metal era raro e caro demais para uso doméstico nas casas comuns. Os pivôs de pedra funcionavam como um rolimã primitivo e, com o tempo, o atrito criava sulcos profundos na pedra da soleira. Arqueólogos conseguem estimar há quanto tempo uma casa foi ocupada pela profundidade do sulco que o pivô da porta escavou na rocha. Em algumas casas de Megido, esses sulcos têm mais de 3 centímetros de profundidade, décadas, talvez séculos de portas, abrindo e fechando sobre a mesma pedra. Agora você cruzou a porta e está dentro. Seus olhos levam alguns segundos para se ajustar à penumbra. O que você vê primeiro? O chão desce. Não é plano o interior da casa típica israelita, especialmente no período que vai de 12 a 600 a.C., que cobre dos juízes até o exílio babilônico, era dividido em 2 níveis conectados. O nível mais baixo, logo na entrada, ficava cerca de meio mei abaixo do restante da casa. E esse espaço rebaixado tinha uma função que choca qualquer pessoa moderna. Era onde os animais ficavam durante a noite, cabras, ovelhas, um jumento de carga. Eles entravam pela mesma porta que a família e desciam para esse nível inferior. A parte elevada, na metade oposta da casa, é onde a família vivia.
Dormia, cozinhava, comia, trabalhava, tudo ali em cima. E a razão para essa divisão de nível era brilhante. O calor corporal dos animais subia naturalmente, aquecendo o espaço onde as pessoas dormiam durante as noites frias. A casa era projetada para funcionar como um sistema integrado, onde animais e humanos se beneficiavam mutuamente. Os animais ficavam protegidos de predadores e do frio, e as pessoas ganhavam aquecimento gratuito nas madrugadas geladas da região montanhosa de Judá, onde as temperaturas podem cair a 0 no inverno. Mas pense na realidade concreta disso. Som de cabras mastigando capim seco no escuro enquanto você tenta dormir. O cheiro constante de estrume fresco a menos de 2 metros da sua cabeça. O risco de um animal doente transmitir parasitas para uma criança que dorme no nível de cima. Essa coexistência era tão íntima que os restos orgânicos encontrados nos pisos inferiores de casas escavadas em Razor e Berseba contêm camadas estratificadas de esterco animal, cinzas de cozinha e fragmentos de cerâmica doméstica, tudo misturado. Evidência física de que a separação entre espaço humano e espaço animal era mais conceitual do que real. E agora, você precisa conhecer a planta mais comum de uma casa israelita, porque ela aparece em emas de sítios arqueológicos de norte a sul de Israel. E é tão consistente que os arqueólogos deram um nome técnico para ela, a Casa de 4 Cômodos, em hebraico, Beit Arba Hamer Havim. Apesar do nome, nem sempre tinha 4 cômodos separados. O nome se refere à planta em formato de letra U, redor de um pátio central. Imagine assim, você entra pela porta e está no pátio central, um espaço aberto ou parcialmente coberto que funciona como o coração da casa. Do pátio saem 2 corredores laterais, um de cada lado, geralmente mais estreitos, separados por pilares de pedra ou fileiras de colunas rudimentares. No fundo, fechando o U, um cômodo largo, que era o espaço principal de convivência. Os corredores laterais podiam servir como estábulo, armazém, oficina de trabalho. O espaço de fundo era onde a família dormia. No pátio central era onde tudo mais acontecia. Cozinhar, moer grãos, preparar alimentos, tecer, fabricar cerâmica. Essa planta apareceu em escavações, em Tel Beit Mirsim, em Tel Mazos, em Ai, em Radã, em Beba, em Razor, em Tira, dezenas de sítios diferentes espalhados por toda a terra de Israel, cobrindo um período de mais de 600 anos. A uniformidade é impressionante. Um camponês no norte da Galileia e um pastor no deserto do Negev construíam suas casas com a mesma planta básica. Isso não acontece por coincidência. Acontece porque essa planta era uma solução perfeita para as necessidades exatas daquela sociedade. Uma família agrícola que precisava de espaço para animais, armazenamento de colheita, produção artesanal e vida doméstica. Tudo dentro de uma única estrutura compacta e barata de construir. E aqui está um dado que fascinava os primeiros arqueólogos que escavaram essas casas. A planta de 4 cômodos aparece quase exclusivamente em assentamentos israelitas. Nos sítios filisteus da mesma época, a poucos quilômetros de distância, as casas têm plantas completamente diferentes, influência eia, com grandes salões centrais e bancos ao longo das paredes. Nos sítios cananeus, outra configuração. A casa de trocômodo se tornou o que os arqueólogos chamam de marcador étnico, uma forma de identificar só pela planta da casa se os habitantes eram israelitas ou não. Sua casa era sua identidade. Agora, vamos para o lugar mais movimentado da casa, o pátio central. Se o telhado era o segundo andar, o pátio era a cozinha industrial, a lavanderia, a oficina e a área social combinadas num espaço de talvez 15 metros. No centro ou próximo a uma das paredes do pátio ficava o forno, o tabum.
E o tabum era tão central para a vida doméstica que perder o tabum era quase como perder a casa inteira. Era uma estrutura cônica, feita de argila, com cerca de 60 centímetros de altura e 40 de diâmetro, parecendo um vaso de cerâmica gigante virado de boca para baixo. Na base, uma abertura para alimentar o fogo. Na parte superior, a superfície aquecida, onde o pão era assado diretamente contra a parede interna de argila incandescente. O combustível mais comum não era lenha. Lenha era escassa demais na maioria das regiões de Israel. Era esterco seco de animal. As mulheres coletavam o esterco fresco, misturavam com palha, moldavam em discos achatados e os secavam ao sol no telhado. Esses discos de esterco seco queimavam lentamente, produziam brasa constante e geravam um calor uniforme perfeito para assar pão. Ezequiel faz referência direta a isso. Deus ordena ao profeta que asse pão usando esterco humano como combustível. E Ezequiel fica tão horrorizado que implora para pelo menos usar esterco de boi. Esse versículo faz zero sentido para um leitor moderno, mas para um israelita antigo, a mensagem era cristalina. Usar esterco humano em vez de animal significava contaminação ritual, impureza, humilhação absoluta. A diferença entre esterco de vaca e esterco de humano não era apenas higiênica, era teológica. E ali, ao lado do tabum, ficavam as ferramentas que definiam o dia a dia de uma mulher israelita. E quando eu digo definiam, quero dizer que ela passava entre 2 e 3 horas por dia apenas numa tarefa: moer grãos. O moinho manual, chamado em hebraico de rechaim, consistia em 2 pedras circulares, uma inferior, fixa, levemente côncava, e uma superior, que a mulher girava com as mãos, usando uma manivela de madeira. Os grãos de trigo ou cevada eram despejados pelo furo central da pedra superior, e conforme ela girava, eram triturados entre as 2 superfícies até se transformarem em farinha que escorria pelas bordas. Esse som, o atrito rítmico de pedra contra pedra, como um gemido grave e contínuo, era tão característico de uma casa habitada que Jeremias usa sua ausência como símbolo de total destruição. Farei cessar o som das mãos e a luz da candeia. Quando as mãos param de girar, a casa morreu. Não há mais família, não há mais pão, não há mais vida ali dentro. E o desgaste físico era brutal. Análises de esqueletos femininos encontrados em sítios como Tel Halif mostram deformações severas nos joelhos, nas costas e nos pulsos. Artrite prematura, ossos espessados nas articulações, desgaste de cartilagem. Mulheres de 30 anos apresentavam articulações mulheres de 60 pelos padrões modernos. A moagem de grãos literalmente consumia o corpo e era inescapável. Sem moer, não havia farinha. Sem farinha, não havia pão. Sem pão, não havia sobrevivência. Se você acredita que esses detalhes da vida real na Bíblia precisam ser mais conhecidos, comente. Eu não sabia. Mas o pátio central não era apenas trabalho pesado. Era onde as histórias eram contadas. É onde a mãe ensinava as filhas a tecer. A filha mais velha cuidava dos menores e os vizinhos apareciam para trocar notícias, pedir emprestado um pouco de fermento ou simplesmente escapar da solidão. As casas eram construídas tão próximas umas das outras, às vezes compartilhando paredes, que o pátio de uma família ficava a menos de 3 metros do pátio da vizinha. Não existia privacidade como a conhecemos. Você ouvia cada conversa, cada briga, cada risada, cada choro de bebê da casa ao lado. Provérbios, de novo, faz referência a isso. O vizinho que está perto vale mais que o irmão que está longe.
Não era sentimentalismo, era realidade arquitetônica. Seu vizinho estava literalmente mais perto de você do que qualquer parente que morasse em outra vila. Agora vamos subir do pátio para a parte elevada, o espaço onde a família dormia, comia e recebia visitas. E aqui chegamos em um dos detalhes mais difíceis de aceitar para a mente moderna. Não existia mobília, quase nenhuma. Uma família israelita comum não possuía mesas, não possuía cadeiras, não possuía camas com estrutura de madeira. Esses eram luxos de reis e da elite urbana. O profeta Amós, em Amós 64, condena os ricos de Samaria, que se deitam em leitos de marfim e se espreguiçam em seus divãs. E a condenação só faz sentido se você entender que a esmagadora maioria do povo não tinha nada disso. A família comum dormia sobre esteiras de palha trançada, estendidas diretamente sobre o chão de terra batida. Em noites frias, cobriam-se com seus próprios mantos. A capa de lã grossa que usavam durante o dia era a coberta à noite. Êxodo 27 legisla sobre isso. Se tomares em penhor o manto do teu próximo, até o pôr do sol lhe o restituirás, porque aquela é a sua única coberta, é a veste para a sua pele em que se deitaria. Tomar o manto de alguém como garantia de dívida era legal, mas devolvê-lo antes do anoitecer era obrigatório, porque sem ele a pessoa literalmente não tinha com o que se cobrir para dormir. A lei mosaica tinha consciência social embutida nos menores detalhes e as refeições sem mesa. A família sentava-se no chão ao redor de uma esteira ou pele de animal, onde a comida era colocada em tigelas de cerâmica compartilhadas. Todos comiam do mesmo prato com as mãos, usando pedaços de pão achatado como colher. Quando Jesus, no Evangelho de João, molha o pão e o dá a Judas na última ceia, é exatamente essa dinâmica. Uma tigela central compartilhada, pão como instrumento, intimidade física total entre os que comiam juntos. Comer com alguém era um ato de confiança. Trair alguém com quem você partiu o pão era a violação mais profunda que existia na cultura. Agora olhe para as paredes. Ao seu redor, as paredes parecem cruas, mas não totalmente. Nas moradias mais modestas, o interior recebia uma camada de reboco à base de cal. Um revestimento claro com dupla finalidade: ampliar a luminosidade ao refletir os poucos raios que atravessavam as fendas e atuar como desinfetante natural. A cal possui radicalidades antibacterianas e aplicá-la era uma forma antiga de higienização. O próprio texto de Levítico descreve um procedimento rigoroso. Se surgisse mofo ou algum tipo de praga nas paredes, as pedras afetadas deveriam ser retiradas, o reboco raspado e substituído por material novo. Caso o problema reaparecesse, a casa inteira seria demolida e seus restos levados para fora da cidade, a um local considerado impuro. Trata-se essencialmente de um protocolo sanitário aplicado a edifícios, uma espécie de quarentena arquitetônica estabelecida há cerca de 3.500 anos. E há algo que transforma completamente nossa percepção desses ambientes. Dentro dessas paredes caiadas, quase sem janelas e iluminadas apenas por uma ou duas pequenas lamparinas de azeite, tigelas de cerâmica com pavio de linho embebido em azeite de oliva, a vida florescia. Para nós, o espaço pareceria apertado e sufocante. Para eles, era o centro de tudo. Ali nasciam crianças, diretamente sobre o chão de terra. Ali também se velavam os mortos, no mesmo recinto onde horas antes alguém havia sovado pão. Casamentos eram celebrados com o pátio e o terraço, servindo como extensão festiva da casa. Orações ecoavam naquele ambiente, com o patriarca recitando de memória as escrituras, pois cópias escritas não estavam disponíveis em residências comuns. A Torá permanecia guardada em rolos na sinagoga, não nas casas. Cada detalhe acumulava lembranças. A coluna onde a avó se apoiava na velhice,
o canto do pátio onde o filho moldou seu primeiro vaso, a mancha escurecida junto ao forno de barro, o tabum, marcada por décadas de fogo contínuo. Uma casa bíblica não era apenas abrigo, era quase um organismo vivo, pulsando junto à família que a habitava. Há ainda um aspecto frequentemente ignorado que altera profundamente a leitura de diversas passagens bíblicas. A questão da luz, ou melhor, da quase ausência dela. Escavações arqueológicas encontraram milhares dessas pequenas lamparinas na região. Cada uma produzia luminosidade equivalente, aproximadamente, à de uma única vela moderna. Imagine iluminar cerca de 40 metros quadrados com apenas uma ou duas chamas frágeis. A maior parte do ambiente permanecia em sombra constante. Era possível distinguir claramente apenas quem estivesse ao lado da luz. O restante surgia em contornos e silhuetas. Além disso, o azeite não era barato. Para uma família pobre, manter a chama acesa durante toda a noite representava um custo considerável. Quando o livro de Provérbios elogia a mulher virtuosa, afirmando que sua lâmpada não se apaga à noite, isso vai além de um comentário sobre diligência. Sugere estabilidade financeira. Manter a casa iluminada até o amanhecer era sinal de recursos. Da mesma forma, quando Jesus narra a parábola da mulher que perde uma moeda em Evangelho de Lucas 15:8, a cena ganha intensidade quando compreendida nesse contexto. Ela acende uma lamparina e varre o chão de terra em um ambiente escuro, repleto de frestas e sombras, onde uma pequena moeda poderia facilmente rolar entre pedras ou se esconder sob a poeira. Encontrá-la era, de fato, um desafio real. A narrativa perde força se imaginada em uma casa moderna com piso cerâmico e iluminação elétrica. Ela só revela toda a atenção quando nos colocamos ali, quase ajoelhados no escuro, tateando o chão enquanto a chama vacila ao menor movimento. Mas a escuridão não era o único obstáculo. Havia também a chuva, especialmente a chuva de inverno. O telhado plano, feito de vigas, galhos e barro compactado, tinha um inimigo implacável: as tempestades da estação chuvosa. Entre outubro e março, precipitações intensas concentravam praticamente toda a água do ano em poucos meses. Em Jerusalém, a média anual gira em torno de 550 milímetros, número semelhante ao de Londres. A diferença é que, enquanto Londres distribui sua chuva ao longo do ano, naquela região ela vinha em pancadas fortes e concentradas, testando constantemente a resistência e a manutenção de cada telhado. Jerusalém concentra quase tudo em 4 ou 6 meses. Quando chovia, chovia de verdade, e o telhado de terra batida não era impermeável. Era resistente, mas não impermeável. Após horas de chuva contínua, a água começava a infiltrar. Primeiro uma mancha escura no teto, depois uma gota, depois um fio constante caindo no meio do cômodo. E se o dono da casa não tivesse feito a manutenção adequada antes da estação chuvosa, passando o rolo de pedra para recompar, adicionando uma nova camada de argila misturada com cal, o telhado podia se transformar numa peneira. Provérbios diz que o gotejar contínuo em dia de chuva e a mulher rixosa são semelhantes. E Provérbios repete a imagem quase palavra por palavra. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são a mesma coisa. Essa repetição não é acidental. O gotejamento do telhado era uma tortura tão conhecida, tão universalmente experimentada, que se tornou a metáfora mais intuitiva para a irritação constante e inescapável. Todo ouvinte sabia exatamente o que significava. Você está deitado na sua esteira, tentando dormir, e aquela gota cai, e cai de novo, e cai de novo. Não tem como consertar no meio da tempestade. Não tem como fugir num espaço de 40 mitais. Você simplesmente aguenta até parar de chover.
Mas o problema ia além do desconforto. Um telhado que não era mantido adequadamente podia colapsar. A terra encharcada ficava exponencialmente mais pesada. As vigas de madeira que sustentavam a estrutura começavam a ceder sob o peso extra, e em casos extremos, o telhado inteiro desabava sobre quem estava dentro. Registros arqueológicos de casas em Tel Beit Mirim mostram evidências de telhados colapsados, camadas de terra e vigas encontradas sobre os pisos dos cômodos, cobrindo objetos domésticos que estavam em uso no momento do colapso. Em pelo menos 2 casos, os escavadores encontraram cerâmicas intactas embaixo dos escombros do telhado, como se a família tivesse acabado de sair ou não tivesse conseguido sair. E é por isso que a manutenção do telhado não era opcional, era uma obrigação legal. Deuteronômio 22:8 ordena explicitamente: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no teu terraço, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. A lei exigia parapeito porque as pessoas viviam no telhado. Se alguém caísse e morresse, a responsabilidade era do dono. A casa não era apenas propriedade privada, era uma responsabilidade moral. A lei não separava a arquitetura de ética. Construir mal era pecado. E aqui entramos num aspecto que transforma completamente a leitura de histórias bíblicas inteiras: o armazenamento. Porque se você vive numa sociedade sem refrigeração, sem supermercados, sem qualquer forma de comprar alimentos fora da estação de colheita, então a diferença entre uma família que armazena bem e uma que armazena mal é a diferença entre sobreviver o inverno ou não. Os corredores laterais da casa de 4 cômodos, aqueles espaços estreitos que saíam do pátio central, frequentemente funcionavam como despensa. E o que encontramos nesses espaços nas escavações é revelador. Fileiras de jarros de armazenamento chamados em hebraico de pitói, grandes vasos de cerâmica com cerca de 60 a 80 centímetros de altura, com boca larga e base pontuda ou arredondada. Cada um podia conter entre 40 e 60 L de grãos secos, trigo, cevada, lentilhas, grão de bico. Uma família precisava de múltiplos jarros desses para passar o ano. Em escavações de casas em Tel Beit Shem, arqueólogos encontraram alinhamentos de até 8 pit num único corredor lateral, todos posicionados de pé contra a parede. Estima-se que o conteúdo total armazenava cereal suficiente para alimentar uma família de 7 a 8 pessoas por cerca de 6 meses. Isso significava que a colheita de um único ano, concentrada em algumas semanas de trabalho frenético entre abril e junho, determinava se sua família comeria ou passaria fome pelos próximos 12 meses. Não havia margem para erro. Uma tempestade de granizo no momento errado, uma praga de gafanhotos, uma doença que impedisse o pai de trabalhar durante a colheita. Qualquer uma dessas coisas podia significar fome real. E o problema não era apenas produzir e armazenar comida suficiente, era manter essa comida viável durante meses, num clima quente, sem nenhuma tecnologia de conservação moderna. Os grãos precisavam estar completamente secos antes de serem armazenados, senão desenvolviam fungos e se tornavam tóxicos. A boca dos jarros era selada com tampas de cerâmica ou com camadas de argila úmida que, ao secar, criavam uma vedação. Mas roedores eram uma ameaça constante. Ratos e camundongos roíam as cordas que prendiam as tampas e contaminavam o conteúdo. Os pisos inferiores de muitas casas revelaram ossos de gato em associação com áreas de armazenamento, sugerindo que gatos eram tolerados, talvez até encorajados como controle biológico de pragas, não como animais de estimação, como funcionários. E não eram apenas grãos. O azeite de oliva, que servia como combustível para as lamparinas, como base para cozinhar, como produto medicinal, como hidratante para a pele e como componente de rituais religiosos. Era armazenado em jarros menores com bocas mais estreitas.
para minimizar a exposição ao ar. O vinho, que ao contrário da água não carregava os parasitas que causavam disenteria e outras doenças, era guardado em jarros selados com resina de pinheiro. A resina não era apenas para vedar. Ela tinha propriedades antimicrobianas que ajudavam a preservar o vinho por mais tempo. Quando arqueólogos analisam resíduos químicos dentro de jarros antigos, conseguem identificar exatamente o que cada um continha. Ácidos géricos do azeite, ácido tartárico do vinho, restos proteicos de leite coalhado. Cada jarro era uma cápsula do tempo química. E agora vamos falar sobre algo que nenhuma pessoa moderna pensaria em perguntar, mas que dominava a vida prática dentro dessas casas todos os dias. A água, de onde vinha? Como era armazenada? E por que essa questão simples explica algumas das maiores crises e milagres da Bíblia? Uma casa israelita típica não tinha poço próprio. A água vinha de uma de 3 fontes, nascentes naturais, cisternas escavadas na rocha ou poços comunitários. As aldeias da região montanhosa, onde a maioria da população israelita vivia, as cisternas eram a solução mais comum. Eram cavidades escavadas na rocha calcária, revestidas como uma camada de reboco impermeável, feito de cal e cinzas, que coletavam e armazenavam água da chuva. Uma cisterna doméstica média tinha capacidade para armazenar entre 20 e 40 mp3 de água. Parece muito, mas para uma família com animais, durante uma estação seca que durava de maio ao outubro, 5 a 6 meses sem uma gota de chuva, cada litro era contado. E a qualidade dessa água degradava ao longo dos meses. Água parada em cisterna desenvolvia algas, larvas de insetos, bactérias. A água dos últimos meses da estação seca era turva, tinha gosto estranho e frequentemente causava problemas intestinais. Jeremias usa exatamente essa imagem quando Deus acusa Israel de tê-lo abandonado. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A metáfora é devastadora quando você entende a realidade. Uma nascente de águas vivas, fresca, corrente, limpa, inesgotável, versus uma cisterna, água parada, estagnada, que pode vazar e te deixar sem nada no auge do verão. A escolha espiritual de Israel estava sendo comparada à pior decisão prática que um construtor podia tomar. E a tarefa de buscar a água. E aqui entramos num daqueles detalhes que revelam a estrutura social inteira. Era quase exclusivamente feminina. As mulheres e as filhas mais velhas iam à fonte ou à cisterna comunitária com jarros de cerâmica na cabeça, caminhando distâncias que podiam chegar a 1 quilômetro ou mais, 2 ou 3 vezes por dia. Cada jarro carregava entre 10 e 15 L. Faça a conta. 15 quilos de peso equilibrados na cabeça, sem alça, sem apoio, em caminhos de pedra irregular, subindo e descendo em costas. Quando Gênesis 24 conta a história do servo de Abraão, que vai buscar uma esposa para Isaque e encontra Rebeca na fonte, o texto diz que ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. E então ela oferece água para os 10 camelos do servo. Um camelo desidratado pode beber até 100 L de água de uma vez. 10 camelos, potencialmente 1000 L. Rebeca não estava fazendo um gesto simbólico de gentileza. Ela estava se oferecendo para um trabalho físico monumental. Dezenas de viagens à fonte com um jarro de 15 L, subindo e descendo, jarro após jarro, até que todos os camelos tivessem bebido. O servo não ficou impressionado pela delicadeza dela. Ficou impressionado pela força, pela disposição para o trabalho pesado e pela generosidade radical. Aquela era uma mulher que construiria uma família e sobreviveria naquele mundo brutal.
E é aqui que precisamos falar sobre as pessoas que viviam dentro dessas paredes. Porque até agora descrevemos a casa como estrutura física, mas uma casa bíblica não era habitada por uma família nuclear, como entendemos hoje. Era habitada pelo que os antropólogos chamam de família estendida patriarcal. O Beit Ave, literalmente a casa do pai. O Beit Ave incluía o patriarca, o pai ou avô mais velho, sua esposa, seus filhos casados com suas respectivas esposas e filhos e às vezes servos ou trabalhadores agregados. Numa casa de 4 cômodos de tamanho médio, entre 40 e 60 metros, podiam viver 10, 12 até 15 pessoas, sem quartos separados, sem portas internas, sem privacidade de nenhum tipo. E quando um filho se casava, ele não saía de casa. Ele trazia a esposa para dentro. A nova esposa entrava na casa da família do marido e passava a viver sob a autoridade da sogra, que controlava o espaço doméstico. As tensões que isso gerava são evidentes na própria Bíblia. A história de Ruth é, em parte, a história de uma mulher que escolheu seguir a sogra, em vez de voltar para a casa de sua própria família. Uma decisão tão contra-intuitiva no contexto da época que a narrativa a destaca como extraordinária. E Miqueias 7,6 diz, num contexto de denúncia social: o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Atenção, sogra-nora, não era apenas um fenômeno social. Era uma consequência direta da arquitetura. 2 mulheres adultas disputando autoridade sobre o mesmo pátio, o mesmo tabum, o mesmo espaço de trabalho, dia após dia, sem possibilidade de separação física. E as crianças num casa onde dormiam 10 ou mais pessoas, onde animais ocupavam um nível de baixo, onde o tabum queimava em fogo constante no pátio, onde ferramentas de pedra e cerâmica ficavam por toda parte. A infância era radicalmente diferente do que imaginamos. A mortalidade infantil era devastadora. Estudos demográficos baseados em cemitérios escavados em sítios como Tel Halif e Laquis sugerem que entre 30% e 50% das crianças morriam antes dos 5 anos. Doenças gastrointestinais causadas por água contaminada, infecções respiratórias agravadas pela fumaça constante dentro de casas sem ventilação adequada, acidentes domésticos, desnutrição durante anos de colheita ruim. Isso significa que numa família que tivesse 6 ou 7 filhos ao longo da vida reprodutiva da mãe, o que era comum, 3 ou 4 não chegariam à idade adulta. A dor dessa perda não aparece diretamente nos textos bíblicos com frequência, mas está lá entranhada nas entrelinhas. Quando o Salmo 127 diz, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A metáfora militar não é exagero poético. Filhos eram literalmente a defesa da família. Cada criança que sobrevivia até a idade de trabalho, por volta dos 8 anos, era mais um par de braços na colheita, mais uma pessoa para buscar água, mais uma garantia de que os pais seriam cuidados na velhice. Perder um filho não era apenas uma tragédia emocional, era uma ameaça à sobrevivência econômica da família inteira. E aqui tocamos num ponto que conecta tudo o que vimos até agora. A casa, os animais, o armazenamento, a água, a família, e que explica por que a casa bíblica era muito mais do que uma construção de pedra e barro. Ela era uma unidade econômica completa, uma fábrica em miniatura. Tudo o que a família consumia era produzido ali dentro ou nos campos imediatamente ao redor. As mulheres fiavam e teciam toda a roupa da família. A lã tosquiada das ovelhas que dormiam no andar de baixo era limpa, cardada, fiada num fuso manual e depois tecida num tear vertical apoiado contra a parede do pátio. Pesos de tear,
Pequenos objetos de argila em forma de rosca são um dos achados mais comuns em escavações de casas israelitas. Cada casa tinha seu tear, cada mulher sabia tecer, e a roupa de cada membro da família era produzida ali naquele pátio, fio por fio. A cerâmica, tigelas para comer, jarros para armazenar, lamparinas para iluminar. Em muitos casos, era produzida domesticamente também, embora a partir do período da monarquia, a produção tenha se tornado mais especializada e comercial. Alimentos eram processados em todos os estágios. Grãos moídos em farinha, azeitonas prensadas em azeite, usando pequenos lagares domésticos escavados na rocha, uvas pisadas em tanques para produzir vinho. Cada etapa acontecia dentro do complexo doméstico. Não existia separação entre casa e trabalho. Não existia separação entre vida doméstica e vida econômica. A casa era a economia. E é por isso que perder a casa por dívida, por conquista militar, por desastre natural, era uma catástrofe absoluta. Você não perdia apenas o lugar onde dormia. Perdia seus meios de produção, seu estoque de alimentos, suas ferramentas, seu tear, seus animais, suas sementes para o próximo plantio. Perdia tudo. Quando os profetas denunciam os ricos que ajuntam casa a casa, Isaías 5:8, a acusação não é sobre acúmulo imobiliário no sentido moderno, é sobre destruir famílias inteiras ao tomar suas unidades de produção, condenando-as à miséria total e à dependência. E agora, com tudo isso na sua mente, a escuridão, o cheiro, os animais, o som das mãos, a fumaça do tabum, os jarros de grãos contra a parede, a família inteira comprimida nesse espaço sem portas internas. Agora, você está preparado para entender algo que muda a Bíblia inteira. Cada cena doméstica que você lê nas Escrituras acontece aqui dentro disto. Quando Ana ora em silêncio e ele pensa que ela está bêbada, ela provavelmente voltou para uma casa exatamente como esta. Quando a mulher tsunamita prepara um quarto no telhado para o profeta Eliseu, um quarto separado com cama, mesa, cadeira e candeeiro, o texto especifica cada peça de mobília, porque ter qualquer mobília já era excepcional. Ela não estava sendo simplesmente hospitaleira, estava oferecendo luxo. Quando Davi se esconde dos homens de Saul, os espaços onde ele se refugia são esses, estreitos, escuros, cheios de cantos mortos, onde luz não alcança. Quando a mulher de Provérbios 31 acorda antes do amanhecer para preparar comida para a família, ela está se levantando daquele chão de terra, acendendo aquela lamparina fraca e caminhando até aquele tabum no pátio escuro para começar um dia que não terminará, até que a última lamparina se apague. E quando Jesus diz, na casa de meu Pai, há muitas moradas, João 14:2, ele está falando para pessoas que conheciam apenas este tipo de casa. Pessoas que nunca tiveram um incômodo só para si. Pessoas que dormiam comprimidas entre irmãos e primos no chão de terra de um espaço sem janelas. Para essas pessoas, a promessa de uma morada própria na casa do Pai não era uma abstração teológica, era o maior luxo imaginável. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre a noite. Porque tudo o que descrevemos até agora, o trabalho, o armazenamento, a cozinha, a moagem, o tear, tudo isso acontecia enquanto havia luz natural. Quando o sol se punha, a casa bíblica se transformava num lugar completamente diferente. E a maioria das pessoas nunca parou para pensar no que isso significava. Hoje você aperta um interruptor. A luz aparece instantânea. Uniforme, branca, limpa. Você se levanta de madrugada e caminha pela sua casa sem pensar duas vezes. Abre a geladeira, a luz se acende sozinha. Vai ao banheiro, acende outra luz. Seu cérebro nem registra mais. A escuridão para nós é uma escolha.
Você fecha a cortina quando quer escuridão. Ela não se impõe. Agora, apague tudo, tudo. Apague cada lâmpada, cada LED, cada tela de celular, cubra cada fresta de janela e acenda um único pavio embebido em azeite de oliva dentro de um recipiente de cerâmica do tamanho da sua palma. Isso é tudo o que você tem. Esse é o mundo depois do pôr do sol numa casa israelita. As lamparinas de cerâmica, chamadas em hebraico ner, eram pequenas, simples e produziam uma quantidade de luz que surpreenderia qualquer pessoa moderna pela sua fraqueza. Experimentos de arqueologia experimental, conduzidos por pesquisadores da Universidade de Haifa, mediram a luminosidade de réplicas de lamparinas do período do ferro. O resultado, entre 1 e 3 luxes. Para colocar em perspectiva, 1 lux equivale aproximadamente à luz de uma vela a 1 milímetros de distância. Uma sala de estar moderna iluminada tem entre 300 e 500 lux, ou seja, a lamparina iluminava uma área útil de não mais que 1,5 milha ao redor dela. Além desse círculo, escuridão total. E cada família tinha, na melhor das hipóteses, 2 ou 3 lamparinas funcionando ao mesmo tempo. O que significava que a maior parte da casa, aqueles cantos, aqueles corredores laterais onde ficavam jarros de armazenamento, o espaço dos animais no andar inferior, era pura escuridão. Escuridão tão densa que você não enxergava a própria mão. E havia um custo. O azeite que alimentava a lamparina era o mesmo azeite usado para cozinhar, para medicar, para hidratar a pele, para rituais religiosos. Cada hora de luz consumia azeite que poderia ter alimentado a família. Manter uma lamparina acesa a noite inteira não era uma questão de conforto, era um cálculo econômico. E mesmo assim, a maioria das famílias mantinha pelo menos uma lamparina acesa durante toda a noite. Por quê? Porque a escuridão total significava não conseguir atender uma criança doente, não conseguir encontrar a saída se houvesse um incêndio, não conseguir ver um escorpião caminhando em direção ao corpo de alguém dormindo no chão. E os escorpiões não eram uma preocupação hipotética. Escorpiões amarelos do gênero Leiurus, nativos da região, são noturnos, saem para caçar quando a temperatura cai. Em casas com pisos de terra batida e paredes de pedra com frestas, eles entravam com facilidade. Sua picada era dolorosa em adultos e potencialmente letal em crianças pequenas. Quando Jesus diz em Lucas, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, a justa posição não é aleatória. Escorpiões estavam ali dentro da casa, frequentemente encontrados entre os objetos domésticos. A ameaça era cotidiana, não exótica, e havia cobras e aranhas e ratos que, além de atacar os estoques de grãos, eram vetores de doenças. A casa de terra e pedra era permeável. Não existia vedação completa contra o mundo exterior. Insetos entravam pelas frestas das paredes, pelas bordas do telhado, pela porta que muitas vezes era apenas uma cortina de pele de animal ou tecido grosso. A noite transformava a casa num ecossistema compartilhado. Humanos, animais domésticos e vida selvagem ocupando o mesmo espaço na escuridão. E o sono? Como era dormir nessa casa? Não havia camas no sentido que conhecemos, não para as famílias comuns. A vasta maioria das pessoas dormia no chão sobre esteiras de junco, peles de animais ou mantas de lã tecidas no próprio tear doméstico. A roupa de cama mais comum era o próprio manto que a pessoa usava durante o dia. De manhã era vestuário, de noite era cobertor. Êxodo 27 legisla sobre isso diretamente. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua única coberta, é a veste da sua pele. Com que se deitaria? A lei proibia reter o manto de alguém como garantia de dívida durante a noite, porque sem ele, a pessoa dormiria exposta ao frio.
Isso não era retórica, era realidade. Pessoas tinham literalmente uma única peça de roupa que servia para tudo, e todos dormiam juntos no mesmo espaço, no mesmo chão. Pais, filhos, avós, noras, todos alinhados lado a lado, no segundo nível da casa, acima dos animais. O calor corporal combinado era, na verdade, estratégia de aquecimento durante as noites de inverno, quando a temperatura nas montanhas da Judéia podia cair para perto de 0 grau. Eclesiastes captura exatamente isso. Se 2 dormirem juntos, eles se aquientarão. Mas um só como se aquientará? E é nesse contexto que você precisa reler a parábola de Jesus em Lucas 115:8, aquela do amigo que bate a porta à meia-noite pedindo pão emprestado. O dono da casa responde de dentro: "Não me incomodes. Já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para dar." Nós lemos isso como preguiça ou irritação, mas agora você entende o que realmente estava em jogo. A porta estava trancada, provavelmente barrada com uma viga de madeira. Levantar-se significava navegar na escuridão quase total, pisando entre corpos de familiares, dormindo no chão, tentando não acordar crianças, tropeçando entre esteiras e mantas, descer ao nível inferior, onde os animais poderiam se agitar, remover a trava da porta, e tudo isso com a luz de uma lamparina que mal iluminava um passo à frente. Não era preguiça, era logística. E o ponto da parábola, que a persistência do pedido acabaria convencendo o dono a se levantar, ganha uma dimensão completamente diferente quando você percebe o tamanho real do sacrifício. E se a noite dentro de uma casa bíblica já era assim, o dia não era menos intenso. Que existe um som que definia a manhã de todas as manhãs numa aldeia israelita e que hoje desapareceu completamente da experiência humana. O som da pedra contra a pedra, o som da moagem. Toda manhã, antes do amanhecer, as mulheres se levantavam para moer os grãos do dia. A moagem era feita com um par de pedras chamado rejaim, uma pedra base fixa, larga e côncava, e uma pedra superior menor, que era movida para a frente e para trás manualmente. O trabalho era extenuante. Estudos de esqueletos femininos de sítios do período do ferro mostram desgaste severo nas articulações dos joelhos, nos ombros e nas vértebras lombares. Marcas físicas de anos de moagem ajoelhada sobre o chão. Artrite prematura. Degeneração de discos vertebrais. A moagem literalmente deformava o corpo das mulheres ao longo dos anos. E a farinha produzida nunca era completamente pura. Microscopia de pães carbonizados encontrados em escavações revela partículas de pedra misturadas à farinha, fragmentos minúsculos que se desprendiam das pedras de moer durante o trabalho. Essas partículas, ingeridas diariamente durante uma vida inteira, causavam desgaste dental severo. Exames de crânios do período mostram dentes completamente aplainados, com o esmalte destruído, frequentemente até a raiz. Aos 40 anos, se a pessoa chegasse aos 40, mastigar era um exercício de dor. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Quanto tempo as pessoas viviam nessas casas? Qual era a expectativa de vida de quem habitava essas estruturas de pedra e barro? Comia esse pão cheio de partículas de rocha, bebia essa água de cisterna, respirava essa fumaça. Os dados demográficos são brutais. Com base em análises osteológicas de cemitérios como os de Laques, Tel Aviv e Jerusalém, a expectativa média de vida ao nascimento era de 30 a 35 anos. Isso não significa que todos morriam aos 30. A alta mortalidade infantil puxa a média violentamente para baixo. Quem sobrevivia à infância podia chegar aos 50 ou 60, mas era raro. E a velhice, que a Bíblia celebra como bênção divina, Abraão morrendo com 175 anos, Moisés com 120, era uma declaração teológica, não estatística. Na realidade, uma pessoa de 55 anos numa aldeia israelita era genuinamente anciã.
Seu corpo carregava décadas de trabalho manual pesado, de desnutrição periódica, de infecções repetidas, de exposição aos elementos sem proteção adequada. Quando Provérbios fala dos cabelos brancos como coroa de glória, Provérbios é porque chegar aos cabelos brancos era uma conquista, não um incômodo cosmético, um troféu de sobrevivência. E agora que você viu tudo isso, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você olhe ao seu redor agora. Onde quer que você esteja assistindo este vídeo, olhe para o espaço ao seu redor e perceba o que você tem. Você tem paredes que não deixam o vento entrar. Paredes que não precisam ser rebocadas todo ano para não desabar. Você tem um teto que não vai colapsar na próxima chuva forte. Você tem janelas de vidro que deixam a luz entrar sem deixar o frio passar. Isso sozinho seria considerado magia no mundo bíblico. Vidro transparente em janelas. Impossível. Impensável. Você tem um botão que produz luz instantânea, não uma lamparina que mal ilumina um plenpes à frente e que consome o mesmo azeite que alimenta sua família. Um interruptor que inunda o cômodo inteiro de luz branca e uniforme por horas, sem custo perceptível. Você tem água limpa, tratada, que sai de uma torneira. Água que não tem larvas, não tem algas, não tem bactérias. Água que não precisa ser carregada em jarros de 15 quilos na cabeça, subindo em costas de pedra 3 vezes por dia. Você tem uma geladeira, um objeto que tornaria qualquer israelita antigo incapaz de entender o que estava vendo. Um móvel que mantém comida fresca por semanas, que elimina a ansiedade que definia a existência de cada família bíblica. A pergunta constante, inescapável, diária: teremos comida amanhã? Você nunca se faz essa pergunta. Ela nem cruza sua mente. Mas para as pessoas que construíram e habitaram as casas que vimos hoje, essa pergunta era a primeira ao acordar e a última antes de dormir. Você tem privacidade, tem um quarto com porta, tem a possibilidade de ficar sozinho, um luxo que simplesmente não existia para 99% da população bíblica. Você pode fechar uma porta e estar consigo mesmo. Eles nunca puderam. E é exatamente aqui que a arqueologia faz algo que nenhuma outra disciplina consegue. Ela não apenas nos mostra como é passado, ela nos mostra o que somos agora. Porque quando você entende, realmente entende nas entranhas, não apenas intelectualmente, as condições em que seus ancestrais espirituais viviam, liam as Escrituras e encontravam Deus, duas coisas acontecem simultaneamente. A primeira, você percebe que a fé dessas pessoas era forjada em condições que fariam a maioria de nós desistir. Eles não oravam num quarto confortável, com música ambiente e iluminação suave. Oravam ajoelhados no chão de terra batida na escuridão, com o cheiro de esterco subindo do nível de baixo, com os ossos doendo do trabalho do dia, sem saber se a comida duraria até o fim do mês. E mesmo assim, eles oravam. Continuavam confiando. Ainda assim, compunham salmos. A fé que sustentava aquelas famílias não era teórica nem distante. Era o elemento mais sólido da vida deles. Mais sólido que paredes sujeitas a rachaduras, mais firme que o teto que podia ceder após uma tempestade. Mais seguro que os jarros de grãos que podiam esvaziar antes da próxima colheita. Há uma segunda percepção inevitável. O padrão de conforto ao qual estamos acostumados não é a regra da história humana, é a exceção. Durante milênios, a experiência comum foi viver em espaços reduzidos, com recursos limitados e incertezas constantes. E ainda assim, aquelas pessoas encontraram razões para agradecer, cantar, esperar. Isso não é um convite à culpa, mas à perspectiva. Quando você lê as Escrituras e encontra alguém entrando em uma casa, saindo dela, partilhando uma refeição ou fazendo uma oração, agora consegue visualizar o cenário.
Consegue imaginar o cheiro da fumaça, o calor do forno de barro, o som dos animais abrigados no mesmo espaço, a textura do chão sob os pés, a penumbra persistente nos cantos. Esse entendimento não é mero detalhe histórico. Ele muda a forma como o texto é sentido. Cada versículo deixa de ser apenas informação e se torna experiência. A Bíblia não nasceu em catedrais imponentes, nem foi redigida em salas silenciosas e climatizadas. Não surgiu do conforto que conhecemos hoje. Foi escrita por homens e mulheres que viviam em casas de pedra e barro, sob tetos que exigiam manutenção constante, sobre pisos de terra que levantavam poeira a cada passo, em ambientes onde famílias inteiras dividiam poucos metros quadrados e animais faziam parte da rotina doméstica. E dessas condições emergiu o livro mais lido, traduzido e influente da história. Não apesar da realidade difícil em que viviam, mas a partir dela. Se essa reflexão ampliou sua visão sobre o mundo bíblico, fica um convite. Continue explorando, aprofundando, questionando e compartilhe qual detalhe mais chamou sua atenção. A escuridão quase constante, os animais dentro de casa, a força simbólica de objetos simples que sustentavam a sobrevivência diária. Cada detalhe nos aproxima de um passado que, embora distante em costumes, continua profundamente conectado às perguntas humanas que ainda fazemos hoje.